embora, né, gente? Bom, hoje, como eu falei, nós vamos ter o julgamento aí do grupo do Núcleo 1, do núcleo dos golpistas, então já começa a transmissão no STF, já estamos aqui também com todo o aparato pronto para transmitir o julgamento para vocês. Eu vou vir ao final da primeira parte do julgamento, então eu vou fazer algumas aparições aí durante o dia para fazer alguns breves comentários junto com vocês. Mas até lá, até nós falarmos de julgamento, vamos à vaca fria, como eu costumo dizer. Então, aqui comentar esse momento político, afinal de contas, devido a esse julgamento do Bolsonaro, nós estamos aí com uma conjuntura política um pouco complicada, devido a essa ascensão do Tarcísio de Freitas, tá? Então, é muito importante que a gente comente que é devido ao julgamento em face desse núcleo 1, que o Tarcísio aí virou o homem da extrema-direita, né? Então, este fantoche aí que foi colocado como como representante deles, né? Então acabou vindo do Rio de Janeiro, acabou sendo eleito aqui em São Paulo. Peço desculpas por isso a toda a sociedade, viu? Porque não tá fácil. Não é fácil ser paulista essa hora, mas vamos lá. Bom, eu quero, antes de tudo aqui, falar para vocês o quanto é importante esse julgamento para nós podermos paralisar essa ascensão da extrema-direita no nosso país. Para que nós possamos, antes de tudo, combater essa ascensão e paralisar qualquer processo de anistia. Então, eu quero trazer aqui um pouquinho da coluna do Reinaldo, onde ele comenta o seguinte. Como ontem eu já havia iniciado com vocês, né? Eu disse sobre o Tarcísio ter feito ataques ao STF, chamado o STF de uma ditadura da toga, ter feito os ataques ao Alexandre de Moraes. E é muito importante nesse momento de julgamento, esse momento tão importante para a nossa democracia, em que estamos colocando no banco dos réus golpistas, quem tentou tomar este país e implantar aí uma intervenção militar, uma ditadura, um momento tão importante, um momento em que não aconteceu até hoje, um momento em que estamos tirando os nossos esqueletos do armário desde dos tempos da nossa ditadura militar. O quanto é importante a gente analisar essa escalada do Tarcísio e entender que agora é o nosso maior momento de luta. Porque hoje, essa semana, com a sentença do julgamento do Núcleo 1, é apenas o primeiro passo. Nós temos muita luta até 2026. O campo progressista precisa estar extremamente unido nesse momento. Justamente porque nós vamos precisar combater essa tentativa de derrubar o julgamento que está acontecendo e de eleger a extrema-direita em 2026. De eleger caras como o Tarcísio, de colocar em Senado ou como deputados federais Eduardo Bolsonaro, que está lá no seu suposto exílio, fuga política nos Estados Unidos. Então, é muito importante que a gente tome essa atenção com os nossos votos daqui para frente. Então, vamos lá, vou trazer um pouco do nosso querido Reinaldo Azevedo aqui para vocês, porque ele fez um comentário, um relato muito interessante que na coluna dele eu quero trazer. Até outro dia, e eu nunca entendi a razão, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, era considerado um centrista, um moderado, ainda que bolsonarista. Bem, bolsonarista moderado é a melhor definição de um oxímoro político. Como diria Padre Quevedo no Fantástico, parte do eleitorado não entenderá o xiste,
Isso não existe. Nota, oxímoro é uma palavra paroxítona, sem acento. Eu tive que até olhar essa palavra aqui para poder trazer para vocês. É oxímoro que fala. Qual moderação? Na criação de escolas militares, na segurança pública da porradaria, na privatização da Sabesp, considerando o modo que se deu, na venda das terras do Estado ao ruralismo, mais atrasado. A propósito, apelando a uma metáfora, alguém já ouviu lastimar a escuridão? Sempre foi um negacionista do golpe. Dizer que o seu criador fez um governo magnífico e é o maior líder da nossa história. Então, só para contextualizar aqui, pessoal, o que acontece? Eu sou paulista e nós temos diversos problemas aqui, principalmente na capital. Então, nós temos uma falta de energia absurda, problema de mobilidade dos trens. Então, tudo que foi privatizado na nossa cidade, infelizmente, não vem funcionando, tá? De forma adequada. Depois da privatização da Sabesp, assim, tá tendo praticamente um rodízio de água, aquele racionamento. Então, várias pessoas elas ficam sem água em diversos locais do nosso estado. Então, é muito sério o que o Reinaldo traz aqui nesse relato. Então, vamos devagar. O fato da família Bolsonaro como a provável exceção de Flávio, o mais afeito a negócios da turma, não querê-lo no comando do movimento e do fluxo bolsonaristas, não faz dele um homem mais progressista do que aquele a quem faz questão de demonstrar vassalagem, ainda que por oportunismo. Ora, por que não vê-lo, então, como um reacionário com mais preparo intelectual? Abusa do vocabulário e de jargões técnicos, afetando ter sempre uma solucionática para toda problemática com ar sapiente. Frequentemente, dedica-se a exercícios mnemônicos ao dar uma resposta, sempre enumerando exemplos e jogando a solução para um futuro que depende, claro, da virada do jogo. E adivinhe quem parece em trunfo no porvir. Sim, aquele que Deus escolheu para a missão impossível. Quem? Ele próprio. Faz tempo que resolveu depor o Messias com uma mistura de Abraão com Moisés. Nada menos. E isso foi mesmo um discurso seu. Não é figura de linguagem. Vê-se como fundador de uma civilização e o guia do povo para a terra prometida. Então, eu queria dizer aqui sobre a parte do STF. Não é erro dizer que Tarcísio errou. Ele fez justamente o que se espera de um político reacionário bolsonarista que pretende trilhar, ainda que com fama de mais competente, os caminhos percorridos por Jair, mas vendendo mais patrimônio público. Não faz tempo, num seminário, disse que seu modelo era de Javier Milei. A plateia mais ignorante do que ele próprio aplaudiu. Veja lá o que acaba de acontecer com o embusteiro e como está a economia da Argentina. Então, assim, ele termina aqui. Ops, calma aí. Quem disse que ele é melhor do que a árvore de onde caiu? Isso é briga lá deles. Não me meto nem dou conselho, é claro. Mas digo que, como regra geral, prefiro sempre saber com quem estou lidando a tratar com pessoas ambíguas e anfíbias. Desse sapo não sai um príncipe. Então é muito legal, porque ele traz aqui o Reinaldo, ele como uma pessoa que vive, né, no nosso estado aqui, ele trouxe algumas questões do Tarcísio, que às vezes quem está no resto do país não consegue ter essa visão, e de que como ele é colocado como um herói, um cara moderado, um cara que negocia, que vai lá quando o Lula está inaugurando um túnel, que tem a aplicação do dinheiro federal, do governo federal, mas que, na verdade, gente, ficou claro que ele é tão golpista quanto os outros, com a declaração que ele fez contra o STF lá na Avenida Paulista no dia 7 de setembro. Que ele é tão golpista quanto esses do Núcleo 1 que começarão hoje a receber os seus votos. Então, é muito importante que a gente deixe claro aqui de que esse golpe ele continua em curso, ainda com os réus no banco do julgamento. Então, precisamos ser vigilantes. Eu utilizei esse termo ontem, vou utilizar hoje, utilizarei ao longo desses dias em que estaremos juntos nesse julgamento. Precisamos continuar vigilantes, porque
eles não irão descansar. A cadela do fascismo está sempre no cio. Então, precisamos manter os nossos olhares atentos. E também, hoje eu vou trazer aqui, combater o absurdo de fake news que estão saindo nesse momento e deixar claro de que este julgamento é um julgamento que está ocorrendo com toda a pompa das nossas instituições nacionais, das nossas instituições democráticas. Aqui eu quero ler o Lucas Silva diz, a linha 7 Rubi da CPTM voltou a funcionar como antes de 1994, voltando ao modelo do século XIX, de parar no centro para fazer baldeação, depois de milhões de investimento para ligar as duas linhas. Pois é, olha aqui o Lucas Lima já trazendo para a gente. É exatamente isso, Lucas. Infelizmente, nós estamos andando para trás. Então, é um retrocesso. E esse retrocesso que o fascismo traz é onde nós devemos continuar vigilantes. Porque aqui não tem evolução. Você retroagir direitos humanos, retroagir a evolução da nossa economia, dos nossos investimentos estatais, como o nosso metrô, o nosso trem, as nossas companhias de água e energia elétrica, os nossos bens fundamentais, eles são garantidos pela nossa Constituição. E nós somos obrigados a passar por esse tipo de situação, dos interesses financeiros de um governador que chegou agora há pouco aqui no nosso estado. Então, a gente sabe que a privatização, infelizmente, ela já vem de longa data no nosso país. Infelizmente, tantas outras empresas estatais agora têm uma economia mista ou acabam com capital privado. Mas aqui a gente traz como exemplo, porque Tarcísio agora tá lá, tá querendo chegar lá no Planalto. Então a gente precisa trazer aqui esse histórico para nos motivar todos os dias na nossa luta contra a escalada da extrema-direita no Congresso e no Planalto. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.